Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que realmente está acontecendo agora na vida da maioria das pessoas e que a gente é só olhar para o lado para a gente perceber quantas maneiras diferentes existem de enxergar uma mesma coisa. Então isso acontece desde quando? Eu sempre me questiono muito isso, né? Desde quando as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo? Como é que é possível uma única realidade ser de uma maneira para mim e de outra para outra pessoa? O que faz com que realmente as pessoas consigam, sem nenhum tipo de lente colorida, nem cortina escondendo a realidade, enxergar o que é preciso ser enxergado? O que eu costumo denominar de fato. Um fato é real, ele existe, ele está posto e nós temos que fazer algo com ele. É isso que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Muitas pessoas não enxergam dessa maneira e passam a vida se debatendo com os fatos que acontecem na vida delas. Não aceitando, a primeira situação é, meu Deus, como isso pode acontecer comigo, eu sou pior do que os outros porque isso está acontecendo comigo. Quando, no entanto, fatos acontecem sem a nossa liberação deles, a gente não tem noção do que vai nos acontecer. Nós podemos trabalhar para que aconteçam coisas boas, pensar coisas ótimas, planejar coisas maravilhosas para nós, no nosso presente e no nosso futuro, mas existem situações que nós não temos controle. E aí leva a gente a pensar no quê? Que na verdade nós não temos controle de absolutamente nada, né? A qualquer instante tudo pode parar na nossa vida e não é porque a gente quis que isso acontecesse. Então isso faz com que a gente perceba o quê? Que nós temos que estar sempre preparados para poder ter atitudes em qualquer momento que acontecer qualquer situação, com a ideia de que aquilo que está acontecendo vai servir para tirar de nós o melhor resultado daquilo que está sendo apresentado para nós. Então, que não seja visto o dia a dia, as situações, como castigos ou como coisas negativas. Se a gente conseguir enxergar tudo que nos acontece como um caminho para nos levar ao nosso autoconhecimento, ao nosso amor próprio, a nossa evolução, tudo que nos acontece é positivo. Então, isso é uma das coisas que foi ensinado para as pessoas há algum tempo atrás, desde o início das civilizações, que existe o ruim e existe o bom, existe o bem e existe o mal, existe o que presta e o que não presta. E se a gente parar de colocar esses valores em situações e começar a se conscientizar de que se ela está acontecendo é porque é para acontecer, então eu não vou pôr uma potência em cima se é negativo, se é positivo, e eu vou tentar resolver da melhor maneira possível sem o peso do negativo que muitas pessoas colocam nas vidas e muitas vezes o peso é tão grande que elas não conseguem caminhar para frente. Porque uma das primeiras coisas que foi retirada do ser humano foi a sua potência com relação à sua formação essencial, que é a consciência de que nós somos formados de algo muito maravilhoso, que é o criador de um universo geral, que ele pode ter qualquer nome, pode ser uma fonte luminosa, pode ser energia, pode ser Deus, pode ser o nome que você queira dar. Nós estamos aqui porque alguém ou algum processo nos criou para chegarmos aqui dessa maneira no planeta. Então, se a gente for seguir, por exemplo, o que está escrito lá que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, por que não se acredita nisso? Por que a maioria das pessoas acredita que o Criador está fora? E as religiões concordam em positivar isso com relação às pessoas, fazendo com que elas creiam que elas sozinhas não são ninguém. Então elas precisam ter uma igreja, uma religião, um ser superior a elas para que a vida delas se solucione de alguma maneira. E a questão que eu coloco é sempre assim, ó, se você quer realmente uma coisa na sua vida e começar a ajoelhar e orar, não vai acontecer essa coisa. Por quê? A vida é movimento. Então, a partir do momento que surge uma ideia na nossa cabeça, nós temos que saber que nós temos que criar um objetivo, que é
concretizar essa ideia, o objetivo. Se nós temos um objetivo, nós temos que examinar ao redor o que está realmente acontecendo e que caminhos se abrem para que eu possa seguir e conseguir conquistar esse objetivo. Então precisa de uma consciência de que nós realmente somos os responsáveis pela nossa existência e pelas nossas escolhas, ficar atentos à nossa ideia, no sentido de que se aparecer uma ideia para mim é porque algo está me levando para esse caminho, eu quero chegar lá, é um desejo que eu tenho, e eu tenho que planejar como chegar lá. Inclusive planejar dentro da possibilidade mais difícil que possa aparecer, se acontecerem empecilhos nesse caminho que eu escolher no meu planejamento. Então, sempre eu tenho que estar preparada, e antes de me preparar, eu preciso saber quem eu sou. Eu sou a responsável por aquilo que me acontece ou que deixa de acontecer. Porque as coisas, eventualmente, podem acontecer a qualquer instante, e eu não sou totalmente responsável conscientemente das coisas que me acontecem. Elas vão acontecer na vida de todo mundo, vão acontecer surpresas, vão acontecer fatos inéditos ali que a pessoa não estava esperando, ela não planejou aquilo, mas ela tem que estar preparada para aquilo. E esse preparo é a base de tudo, que é o autoconhecimento. Desde o início, saber quem somos na nossa essência. Depois vem o autoconhecimento em relação a nós mesmos. Como eu sou, o que eu penso, do que eu gosto, do que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Isso é autoconhecimento. Só através do autoconhecimento nós vamos ter o quê? Amor próprio. Sabendo quem eu sou, eu vou conseguir amar a mim mesmo. E saber, inclusive, as coisas que eu tenho e que eu não gosto e não quero ter, tanto emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, para que eu possa trabalhar para melhorar isso na minha vida. Então, com o autoconhecimento, amor próprio, eu vou adquirir o quê? Autoconsciência de quem eu sou. Tanto de um jeito quanto do outro. Tanto em essência quanto em formação física, emocional e espiritual. Depois disso vem o que? A autorresponsabilidade. Se eu sou assim, se algum criador colocou alguma essência maravilhosa dentro de cada indivíduo que compõe esse planeta, é porque cada um de nós é responsável por acender a nós mesmos. Como se nós fôssemos luzinhas colocadas aí. Se a fonte criadora é uma luz intensa, imensa, maravilhosa, inacabável, nós somos uma gotinha dela. Então, se a gente nasce meio apagadinho, nossa responsabilidade no nosso dia a dia, que acontece todas as 24 horas que a gente tem disponível para nós, é para que a gente consiga acender essa luzinha. Digamos que a Terra é um planeta considerado uma escola, onde essas luzinhas vêm dentro dos corpos físicos e ninguém avisa que a gente tem que acender coisíssima nenhuma, muito pelo contrário, aparecem religiões no meio do caminho que diz que você vai viver eternamente apagado e que a luz está fora ou está no outro, né? Em todas as situações, tanto em termos de deuses, quanto em termos de pessoas, inclusive as mulheres muito mais prejudicadas com isso, muito mais retirado o poder delas, com o machismo estrutural que existe no planeta desde o início, né? Que eu não sei quem começou a inventar essas coisas todas que não são verdadeiras, para que a humanidade se perdesse de si mesma e hoje esteja do jeito que está, né? Com guerras, com disputas, com eu sou melhor que você, eu tenho mais que você, eu sou mais bonito que você, eu tenho mais dinheiro que você, sendo que na essência nós somos todos iguais, realmente iguais, tão iguais que tanto eu quanto você que está me ouvindo aí do outro lado, respira o mesmo ar. Se nós estivermos dentro de um ambiente onde tem um assassino, um rei, um mendigo, todos estão respirando o mesmo ar e isso só mostra que nós somos todos iguais. Tanto que começamos e acabamos todos iguais. Todos nós nascemos da nossa mãe, lá que ficamos 9 meses dentro da barriga dela, e a vida já nos mostra que esse foi um período de incubação ali dentro de um ventre que resolveu ser um portal para trazer a nossa alma para essa terra. E a partir do momento que eu saio desse ventre, é cortado o cordão umbilical e é simbolicamente dito para mim, agora é com você. Tanto que muitas mães perdem seus filhos imediatamente logo após o nascimento porque eles não conseguem respirar sozinhos. E essa é uma constatação que a gente tem que fazer. Então, por mais que a gente ame alguém,
Nós não podemos viver pelo outro, nós não podemos evoluir pelo outro, nós não podemos respirar pelo outro, nós não podemos tomar água pelo outro, nem comer, nem pensar pelo outro. E é isso que foi amontoado dentro dessas situações de casamento, por exemplo, que a partir do amor, né? Digamos que dentro do casamento existe amor, dentro do amor foi colocado o quê? Se você ama, você deve se moldar ao outro e fazer tudo aquilo para deixar ele feliz, tudo que de melhor para poder, tudo que ele queira, na verdade, né, para fazer ele feliz. Não, filhos, essa é uma responsabilidade de cada um. O amor não tem nada a ver com isso, o amor é uma coisa individual, nós temos dentro de nós. Se eu amo, o problema é meu, não é do outro. O outro existe, eu amo ele, que bom, me identifico com várias coisas que ele tem, mas eu não sou dona dele, eu não posso fazer nada para que ele se sinta melhor a não ser ele mesmo. Então, eu acredito muito que a partir do momento que as pessoas começarem a se responsabilizar, né, se autorresponsabilizar pela sua felicidade, muitas coisas podem ficar muito melhor na vida de todo mundo. Inclusive o próprio casamento, né, que é uma coisa que tem muitas coisas que são impostas, né, e tudo que começa com a frase tem que, já não é um bom negócio, porque na verdade nós não temos que nada daquilo que nos faça mal. Então, no casamento, por exemplo, muitas pessoas concordam com tudo que tem que ser feito na frente dos exigentes da sociedade, da igreja, que exigem que as pessoas se comportem da maneira A, B ou C. Mas um padre, um psicólogo, um médico, alguém que lide com pessoas e que escute as suas almas, sabe que isso não é verdadeiro. Por quê? Porque existem muitos casamentos, uma grande maioria deles, que é como se fosse uma empresa, eu tenho que ir lá bater o ponto, fazer o que preciso fazer, mas fora do horário de serviço eu posso ser eu mesmo. E aí eu fico me questionando, depois de escutar muitas pessoas dizendo, meu Deus, eu não quero me casar, porque daí perdi a minha vida, tenho que fazer tudo que o outro quer. Isso é um erro, porque se você mantém a tua individualidade, se você se valoriza, se você toma as suas decisões individualmente na sua vida, dentro do seu processo de evolução e escolhas na sua vida, planejamentos e tudo mais, o outro vai te amar e já te amou sem saber disso tudo, mas amou você ali na hora que te viu. Se mantiver um relacionamento e você conseguir continuar sendo você mesmo, a probabilidade de você ser amado durante muito tempo é muito grande. Agora, o que acontece? As pessoas tentam se moldar ao que o outro quer e quando o outro percebe que se moldou, que saco, não serve mais. Não é bem isso que eu queria alguém que tivesse firmeza, que tivesse autonomia, que tivesse amor próprio, que não fosse dependente de mim, que não ficasse grudado em mim, né? Que largasse do meu pé. Essas são as frases que a gente ouve dentro dos relacionamentos. Assim como também senhoras e senhores que eu atendo e já atendi durante esses 41 anos, que chegam e falam assim, ai meu Deus, tô tão feliz, pergunto, por quê? Porque meu marido foi viajar. Agora eu tô sozinha, agora eu posso fazer o que eu quero. Aí eu pergunto, mas por que você não pode fazer o que você quer com ele por perto? Porque não pode, né? Porque daí ele fica chateado. Aí eu pergunto, e alguém morre de chateação? E por que é essa chateação? Não é porque ele acredita que você tem que fazer as coisas que ele quer? E quem disse que nós nascemos para fazer o que o outro quer que seja feito? Até quando que nós vamos continuar repetindo esse erro, mesmo vendo todo o fracasso e toda a dor que essa crença causa nas pessoas? Quem é que você conhece na tua família, ao teu redor, os teus amigos, que possa dizer para você que vive feliz sendo quem é e estando casado? É difícil da gente escutar alguém que realmente fale e comprove nas atitudes do dia a dia, que você veja que aquela pessoa está realmente feliz com a outra pessoa. É muito difícil isso. A maioria das pessoas não está feliz. A maioria das pessoas pensa que tem que cumprir um protocolo, principalmente mulheres, que chega lá pelos 30 anos, às vezes não se casou e fica se chicoteando, por que que não me casei? Por que que ninguém me quis? Não é isso que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, a mulher tem que pensar que ela não tem que se melhorar ou ficar com o corpo bonito, ou se maquiar, ou usar roupa vermelha, amarela ou preta, porque o outro vai gostar ou não. Nós estamos aqui para sermos nós mesmas e fazermos aquilo que nós precisamos fazer para a gente se tornar cada dia melhor. E isso não tem nada a ver com o outro.
Se existir um outro que se identifique com a nossa verdade, nossas atitudes, nossos pensamentos, ok, esse outro está liberado para ficar do nosso lado, caso contrário, não tem condições disso acontecer.